Felipe Luiz soltou o verbo na entrevista coletiva após o Flamengo se classificar na Libertadores. É isso mesmo, ele comemorou muito a classificação, dizendo que o Flamengo se mereceu. Mas não podemos negar que o Flamengo foi muito mal nos 90 minutos e vamos ver. Separei as principais falas de Felipe Luiz para a gente acompanhar juntos aqui. Já vou te pedindo para você se inscrever aqui no canal, no Fla Forte News. Eu trago informações do Flamengo aqui sempre que saem informações importantes. Então você se inscrever no canal, você fica por dentro de tudo importante que acontece no Mengão em primeira mão. Bora ver as principais falas de Felipe Luiz, vai deixando sua opinião nos comentários. O que você achou do desempenho do Flamengo e da classificação. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Júlio Miguel Neto, da Rubro TV e Desflá. Primeiramente, parabéns pela classificação. Felipe, é um jogo muito difícil. A gente sabe que Libertadores, muitas vezes, se a Copa, a classificação nem sempre é com o melhor desempenho. Mas eu queria saber de você, em relação a esse confronto e o confronto do Maracanã. A disparidade, a diferença do que foi esses confrontos, né? Claro que tem um adversário, tem a qualidade também do adversário, mas a disparidade que foi, principalmente do primeiro tempo do Flamengo e do segundo no Maracanã e o confronto de hoje. Um Flamengo que não conseguiu render, pelo menos em chances, né? Nessa partida em especial. E também, se você puder só explicar para a gente, se não me engano, acho que é o 13º jogo seguido que você tem a possibilidade de fazer 5 substituições e você não usufrui ela. Você sempre fala de controle de carga. Você acha que isso também não pode estar interferindo na parte física do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Primeiro, sei que, como você bem falou, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então, é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera, às vezes, que o time faz com que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos, e aí no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar. E agora estamos na semifinal da Libertadores, mais uma vez. Isso, eu sou muito grato. Sim, vivi, desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis, e sinto que esse clube, não sei se eu vou ganhar alguma coisa, se não, mas eu sinto que esse clube aqui é especial, e a sinergia, a energia que eu tenho com esse clube faz eu viver emoções incríveis, e estou feliz por isso, por ter passado de fase. Sim. E sobre as substituições, eu sempre opto. Lembrando que 4 anos atrás, 5 anos atrás, só podiam fazer 3 substituições, né? Essa regra nova são 5, e eu optei por deixar os jogadores no campo para os que poderiam bater pênalti, no caso o Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado, por mais que estava sendo difícil. Ele tem esse 1 contra 1 e esse terço final, tanto é que uma das melhores jogadas de perigo no segundo tempo foram dele, e optei por não fazer as trocas, porque eu acreditava que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para poder vencer. Fisicamente não foi o problema, porque acabamos o jogo no campo do adversário em todo momento. Buenas noches, profesor Felipe. Gustavo Lizón para Tiempo Deportivo. ¿Se va conforme con el rendimiento de su equipo hoy? Bueno, en español, ¿no? Ok. Bueno, ha sido un partido muy difícil. No ha sido un partido malo, pero ha sido un partido donde controlamos mucho el juego. Pero sí que es verdad que nos costó progresar las jugadas. Después, cuando eliminábamos y encontrábamos las ventajas, nos costaba bastante el tercio final. O sea, no estábamos finos con balón. El 1 contra 1, la verdad que tiene jugadores que defienden muy bien, nos costó. Y no generamos tanto peligro como en el partido de ida. Y eso también generó con que ellos, que Estudiantes, pues tuviera un poco más el balón, ¿no? En esas transiciones. Al final el gol de ellos vino en un error, y eso, claro, ya deja la eliminatoria abierta y puede caer de los dos lados, ¿no? Pero bueno, no ha sido el mejor de nuestros partidos, pero tampoco ha sido malo. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. Aqui, Felipe. Desculpa. O jogo do Maracanã, por conta de uma arbitragem realmente muito ruim, de certa forma, a arbitragem, eu acho que ofuscou o outro aspecto do jogo, que foi uma superioridade muito grande do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, que não se traduziu numa vantagem que poderia ser maior, né? Um gol aos 15 segundos, um gol aos 8, chances claras aos 19, aos 25 aproximadamente, que o Flamengo não aproveitou. E chegou o Flamengo aqui numa situação muito difícil, muito mais difícil do que seria com uma vantagem de 2 ou 3 gols, pelo menos. Essa é a sua primeira Libertadores como treinador. Eu queria que você me dissesse qual a grande lição que esses confrontos com os Estudiantes deixam para você para a próxima fase e para o futuro. Bom, verdade, uma grande lição. Na verdade, a minha maior lição como treinador foi contra o Central Córdoba. Ali, a Libertadores é muito complicada, é muito difícil. E, claro, o treinador
eu, como treinador, tento propor a melhor das soluções na fase ofensiva para que os jogadores se sintam confortáveis com bola, com mais tempo para poder jogar e para que eles achem as soluções dentro do campo. Depois, o terço final é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra, né? Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava num bom momento, entrou muito bem no jogo. Então, vai muito do fino que está o jogador no dia do jogo, né? Então, é verdade que criamos muitas chances, inclusive no segundo tempo, tivemos 3 chances claras que não se traduziram no último passe, não se traduziram, que eu conto como chance clara, né? E deixou a eliminatória aberta, né? Então, assim, já falamos do árbitro, infelizmente aconteceu, mas também estaria aberta com o 2-0. Então, eu falei, o que eu tentei falar para os jogadores foi que para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações, né? Foi assim em outros anos também, são jogos muito difíceis e temos que saber passar por esses momentos para chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Não sei quantos o Flamengo chegou na sua história, mas eu lembro que ficou, quando eu cheguei aqui em 2019, eu já estava 38 anos sem chegar. Então, estou muito feliz de poder estar em mais uma semifinal e agora tratar com o respeito e o carinho que se merece, porque é o sonho de todo mundo ganhar essa Libertadores. Felipe, aqui na frente, na sua direita. Aqui. Tudo bem, boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, eu sei que ainda é muito cedo para a gente falar da semifinal do jogo contra o Racing, acabou de acontecer o jogo das quartas, mas você acabou de falar que a sua maior lição na Libertadores foi no jogo contra o Central Córdoba. Eu queria saber quais lições você tira desse jogo aqui contra o Estudiantes, contra o time argentino, com a pressão aqui argentina muito, muito complicada, sabendo que tem um jogo mais, talvez com uma pressão ainda maior, porque é um estádio maior, e você estava lá quando o Flamengo foi eliminado, em 2021. Como é que quais lições você tira desse duelo com o Estudiantes para esse jogo da semifinal contra o Racing? Obrigado. Cada time, cada jogo tem uma história diferente, um contexto diferente, mas na verdade é que as equipes argentinas são muito competitivas, né? Então, esse é o primeiro ponto, igualar essa intensidade, essa competitividade, que é o que tentamos fazer sempre contra esses times argentinos. E o que mais me surpreende deles como treinador é ver o quanto eles conseguem cobrir de campo com sacrifício, né? Às vezes em inferioridade numérica, um atacante marcando 2, 3 jogadores, e isso me surpreende porque faz com que seja complicado, né? No futebol, às vezes no futebol brasileiro, simplesmente com trocar passes você já elimina os jogadores e chega numa situação confortável na área do adversário. No futebol argentino, dificilmente você vai ter essa facilidade. Então essa talvez é a principal lição, respondendo a pergunta também do Mauro, que eu falei, né, que para mim do Central Córdoba, é quanto campo eles conseguem cobrir com poucos jogadores. E então, com certeza contra o Racing vai ser da mesma forma que foi hoje. Boa noite, Felipe. Aquí a la izquierda. Martín Leiva para la Bola Sport. Con licencia voy a preguntar en español. Te quería consultar, bueno, ahora están en semifinales, le toca a otro equipo argentino, pero esta vez el equipo de Costas, considerado la bestia negra por Brasil, porque ha eliminado en finales a Botafogo, Cruzeiro y en fase de grupo Fortaleza. ¿Cómo se prepara Flamengo? ¿Cómo crees que va a ser esa serie? ¿Y qué es lo que tienen que hacer para estar de vuelta en Lima como estuvieron en el 2019? Muito obrigado. Bueno, respondiendo muy parecido, ¿no?, con tu compañero, la verdad que es un partido que aún tenemos que estudiar, tenemos que prepararlo, pero va a ser un partido parecido a nivel de intensidad, de sacrificio en el juego, sobre todo en la fase defensiva. Es un equipo que, por lo que vi, tiene muchísima intensidad, se parte mucho porque aceleran y son muy verticales, entonces es complicado no partirse en estos partidos que son de ida y vuelta, pero un partido muy lindo de semifinal de Libertadores donde sobre todo disfrutar y para estar en la final de Lima ser mejor en los 180 minutos que ser mejor que Racing na fase. Boa noite, Felipe. Aqui atrás, Cidão Marinho do Litoral News. Libertadores é Libertadores e principalmente contra equipes argentinas sempre é uma batalha, né? Dá pra gente chamar de batalha de La Plata hoje. Você falou numa resposta anterior sobre os argentinos, né, conseguirem igualar a coisa na competitividade, né, que eles entregam muita raça, muita vontade no gramado. Por futebol, obviamente, o Flamengo é muito superior, por qualidade o Flamengo é muito superior, mas hoje isso não apareceu. Você acredita que é possível para a semifinal a sua equipe também entrar no gramado com essa competitividade parecida com a da equipe argentina para enfrentar o Racing? E se essa vitória, na sua visão, é uma vitória de time campeão, quando não vai bem no gramado, mas tem um ponto como o Rossi, que salva 2 vezes no pênalti, é um mérito também do goleiro. Desculpa, pode repetir a primeira? Da competitividade que os argentinos colocam no gramado, se é possível. Bom, como as armas sempre, né, de um time que incomoda muito é defender muito forte, de forma com perseguições agressivas, faltas, e sabem fazer muito bem isso. A fase defensiva das equipes argentinas são muito fortes e abrem mão de propor para jogar por uma segunda bola e chegar mais perto da tua área e ganhar terreno assim. Isso se traduziu em chances claras para o Estudiantes? Não vejo assim. Então, assim, o Flamengo foi mal no jogo.
poderia dizer que o Flamengo não foi o Flamengo que vocês estão acostumados a ver. Muito por mérito do Estudiantes, que conseguiu realmente incomodar, anular, mas a gente teve todo o controle do jogo no primeiro tempo, tivemos a bola, tivemos a posse, chegamos muitas vezes na área do adversário, porém o último passe, a última finalização, o último drible não estava saindo. E isso fez com que, claro, os jogadores perdessem bola, o time se partisse em várias situações. Mas dizer que o Estudiantes foi superior é um pouco, para mim, não condiz com a verdade. Tanto é que tivemos o segundo tempo todo tentando, perto da área deles ali, machucá-los. Na verdade, que não conseguimos, como eu falei, progredir nesse terço final, e é algo que temos que melhorar e continuar trabalhando. Essas foram as principais falas de Felipe Luiz. O que você achou? O Felipe Luiz tem razão, não tem? Vai deixando sua opinião aqui nos comentários. Eu confesso que eu achei o Flamengo muito nervoso dentro dos 90 minutos, errando passes que não costuma errar, passes de 5, 6 metros, Samuel Lino, jogadores qualificados, Samuel Lino, Pedro Arrascaeta, parecia que o Flamengo estava jogando na altitude, mas ainda bem que deu tudo certo. O Flamengo nos pênaltis foi brilhante, tanto nas batidas quanto nas defesas de Rossi, e o Flamengo está classificado para as semifinais da Libertadores. E o secador fica sem entender nada. Vai deixando sua opinião, o que você achou do desempenho do Flamengo, e se inscreve no canal para você não perder nenhuma informação do Flamengo que eu trago aqui sempre para vocês. Tamo junto, saudações rubro-negras.